Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Como eu falei, nós estamos aqui, vídeo novo no canal, e hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de orações que Deus ouve, mas Ele não atende. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes nós estamos indo para a igreja e eu vou falar aqui já de antemão, tem pessoas que estão indo para a igreja e estão orando em vão. Isso é o que a Bíblia diz. Tem pessoas que estão indo para a igreja e estão orando e não têm os seus pedidos atendidos por Deus. Agora, por que essas pessoas não conseguem ter os seus pedidos atendidos? Por que essas pessoas não conseguem alcançar a vitória na sua oração? Então, nós vamos falar sobre 3 tipos de orações que Deus, Ele não atende. A primeira coisa que nós devemos saber sobre oração é que a Bíblia ela não estipula. Não tem um padrão, uma forma estipulada pela Bíblia para nós orarmos. A Bíblia não diz que oração só é oração se for de joelho, ou oração só é oração se for em pé, oração só é oração se for sentado, se for deitado. Não, a Bíblia ela não estipula uma forma de orar, né? Então eu posso orar sentado, em pé, deitado, de joelho. Nós, a igreja do Senhor, nós adaptamos, né? Nós escolhemos orar de joelho por reverência, como sinal de reverência, de temor, né? Sinal de entrega, de respeito à presença de Deus, humilhação. Então por isso nós oramos de joelho, nos humilhando, né? Declarando que Ele é Senhor e que nós somos seus servos. Bem, então por isso nós oramos de joelho. Mas a Bíblia não tem um padrão, ela não diz assim, olha, esse aqui é o padrão para se orar, joelho em pé deitado. Você já pegou seu papel, sua caneta para fazer como eu fiz, anotar aqui? Pois bem, nós vamos falar sobre 3 tipos de oração que Deus não atende. O primeiro tipo de oração que Deus não atende, ele está em 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, e o versículo de número 14, olha só o que a Bíblia diz lá, 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Toda oração que nós fizermos, que não estiver alinhada à vontade de Deus, Deus não as atende. Às vezes Deus não ouve ou não atende a nossa oração porque nossos pedidos não estão de acordo com a vontade de Deus. É porque às vezes aquilo que nós estamos pedindo a Deus não está alinhado ao propósito de Deus para a minha vida, e não é da vontade de Deus. É por isso que às vezes Deus não responde, é por isso que às vezes Deus não atende determinadas orações. Então, o primeiro tipo de oração que Deus não atende é a oração feita fora da vontade de Deus. Toda oração que eu faço que não está dentro da vontade de Deus, Deus não as atende. Segundo tipo de oração que Deus não atende. Vamos lá? Segundo tipo de oração. Você vai voltar só mais um pouquinho. Tiago, capítulo 3, versículo 7. Segundo tipo de oração que Deus não atende. Tiago, capítulo de número 4, perdão. Tiago, capítulo 4, versículo de número 3, diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Qual é o segundo tipo de oração que Deus não atende? A oração egoísta. Aquela oração que a gente faz pensando só no nosso ventre. É aquela oração que a gente faz, Deus, eu quero um carro. Para que você quer um carro? Eu quero um carro, eu quero ir na praia, eu quero ir pro shopping, eu quero... É pecado você fazer essas coisas? Não. É pecado a gente desfrutar daquilo que Deus nos deu? Não. Errado é nós pegarmos o que Deus nos deu para usarmos só em nossos deleites, nossos prazeres. E a palavra que diz esbanjar, uma colocação muito atual nossa seria ostentar. Tudo que você pede é para ostentar.
para mostrar que tem, para mostrar que pode. É para isso que você está pedindo para Deus. E Deus não ouve esse tipo de oração. Tudo que Deus nos dá é para nós suprirmos a nossa necessidade, né? Junto com a nossa família, e atender a necessidade da sua obra. Então por isso que Deus nos abençoa. Se você está orando, pedindo para você, esquece. Quando foi que Ana passou a ser atendida? Quando ela disse: Senhor, se tu me deres, eu te dou. Olha só, ela disse: Senhor, aquilo que tu me dá vai atender a minha necessidade, mas também vai atender a necessidade da tua obra. Eu te darei, Senhor. Se tu me der, eu te entrego. Por quê? Por que Ana não recebia? Porque só vivia orando, pedindo para si. Mas quando ela disse: Senhor, se tu me der, eu te dou, aí as coisas mudaram. Deus atendeu a oração de Ana. Então o segundo tipo de oração que Deus não ouve é a oração egoísta. Essa oração que a gente pede pensando só no nosso próprio ventre, pensando só em nós, né? E não pensando na obra de Deus ou em atender a necessidade do próximo. Agora, o terceiro tipo de oração, segura firme aí na cadeira onde tu está, ou se tu está sentado na cama, te segura, porque ela é muito forte. O terceiro tipo de oração está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 7. Isso aqui é demais. Isso aqui é forte demais. Está escrito assim, ó: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros das mesmas graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Tem uma tradução que diz assim: para que as vossas orações não sejam impedidas. Isso aqui tanto vale para marido quanto vale para esposa. Quando é que a minha oração ela não é atendida? Terceiro tipo de oração que Deus não atende é aquela oração que é feita quando eu estou em contenda com o meu cônjuge, com o meu parceiro, seja lá seu marido, seja lá sua esposa. Quantos líderes, pastores não saem brigados para a igreja? Sobem no púlpito para pregar, sobem no púlpito para dar uma palavra, vestem aquela máscara, aquela fantasia, mas só Deus sabe. Um está olhando para o outro e está dizendo: olha ali, lá em casa é o diabo, aqui fala até mistério. Aí ele olha para ela e diz: lá em casa tu me taca a panela, aqui tu até roda no manto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: Deus não está atendendo a sua oração. Você não precisa falar com Deus, não. A pessoa com quem você tem que falar é com o seu parceiro. Se você está brigado com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, tem uma hora no quarto, outra hora na sala, deixa eu dizer uma coisa: vocês estão perdendo tempo. A última pessoa que vocês têm que procurar falar é com Deus. Vocês têm que falar um com o outro. Um vai lá, pede perdão, se abraça e rompe isso aí, porque nessa desunião só o diabo está ganhando. Mas envergonha o reino das trevas, rompe isso daí, e o Senhor vai atender as tuas orações feitas na tua casa, no teu quarto, na tua sala. Amém, meu irmão? Então são esses três tipos de oração que Deus não ouve: a oração feita fora da vontade de Deus, a oração egoísta e a oração feita por uma pessoa que está em discórdia com seu parceiro. Deus te abençoe. Eu quero orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade, de graça, Deus, eu quero te agradecer por estes momentos a qual o Senhor tem nos dado, Pai, de poder ministrar sobre a vida dessas pessoas que têm assistido, Senhor, este vídeo.
Deus, que esta mensagem ela possa alcançar vidas, Senhor, e que possa trazer luz para a mente dessas pessoas. Pai, se existe algum casal em conflito que está assistindo este vídeo agora, que eles possam pela Tua palavra ser impactados e entenderem a necessidade de voltarem, Senhor, a comungar, a estarem em comunhão para a glorificação do Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.